Beleza, galera? Vamos fazer a tarefinha do módulo número 20? Bom, primeira questão, uma questão bem tradicional, fala do cinto de segurança, tá bom? A tendência que você tem quando você está andando de carro, né? É manter a sua velocidade constante. O nome dessa tendência é inércia. Então, se o seu carro brecasse, por inércia, a tendência seria você ser lançado. O cinto te mantém grudado no carro, tá bom? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa D de dado, que relaciona o cinto de segurança com a primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia. Bom, a próxima questãozinha, ela fala mais uma vez da primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia, tá? Se o objeto está em repouso, a tendência é que ele se mantenha em repouso. Se ele está em MRU, a tendência é que ele se mantenha em MRU. Essa tendência pode ser aplicada quer ele esteja em repouso, quer ele esteja em MRU. Detalhe, nessa situação, a força resultante é zero. Isso quer dizer que ou não tem nenhuma força atuando, ou até tem, só que os seus efeitos são anulados, tá bom? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa C de casa. Bom, a próxima questão, ela relaciona massa com inércia. A gente pode dizer o seguinte: quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia dele. O que isso quer dizer? Que é difícil variar a velocidade de um corpo que tem massa grande. Se tiver paradinho, é difícil colocar um corpo grandão em movimento. E estando ele em movimento, é difícil parar ele. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. Por isso que a gente diz que a massa é a medida da inércia de um corpo. Tá bom? Isso está na sua alternativa C de casa. Bom, a questão 385 é parecida com aquela que a gente fez em sala de aula. Beleza? Você está gerando isso aqui, ó, num plano horizontal, tá bom? E de repente, nessa posiçãozinha aqui, o fiozinho se rompe. Se o fiozinho se romper, a velocidade da bolinha se mantém constante, porque já não tem mais a força tensora para modificar a velocidade. Então, se romper aqui, ó, a bolinha se desloca nessa direção, que era perpendicular à cordinha nesse ponto, né? E ela se mantém em MRU por inércia. E isso está na sua alternativa B de bola. A próxima questãozinha, questão 389, é uma questão que gera bastante dúvida nos plantões. Na época que eu dava plantão, vinha muito essa questão aqui pra gente. Então tem uma pessoa, essa pessoa está na traseira de uma caminhonete, tá bom? Essa pessoa, já que ela está na caminhonete, quer ela queira, quer não, ela é arrastada pela caminhonete. Então, se na mão da pessoa tiver essa bolinha, se a caminhonete estiver andando para a direita com velocidade Vx, a bolinha está andando para a direita com velocidade Vx, tá bom? Então, no início, em relação à caminhonete, a bolinha vermelhinha, ela estava paradinha, porque as duas têm a mesma velocidade. Tá. Aí, essa bolinha é arremessada para cima, tá bom? Então, a bolinha vermelha, o que vai acontecer com ela? Além dela subir e descer, ela vai para frente, porque ela mantém o seu Vx aqui, ó, por inércia, tá bom? Então, vamos lá? Jogou a bolinha para cima, além de ir para cima, ela vai para a direita. Ela vai subindo. No ponto de altura máxima, o Vy é zero. O Vx se mantém constante, tá? Na verdade, eu deveria ter feito a bolinha vermelha alinhada com a traseira aqui, né? Mas acho que deu para entender. A partir daqui, ela inverte o sentido de movimento, começa a cair. Como o Vx se mantém, ela cai no finalzinho aqui, ó, na traseira da caminhonete. Tem aluno que acha que depende do tamanho da carroceria. Não depende do tamanho da carroceria. No início, as duas têm Vx, então horizontalmente uma estava em repouso em relação à outra. Beleza? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa A. Bom, a próxima questão fala que tinha uma caixinha sendo puxada para frente com uma força F. Só que essa caixinha, ela se mantém em repouso. Logo, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, tudo que puxa para cima é igual a tudo que puxa para baixo. Tudo que puxa para frente é igual a tudo que puxa para trás. Então, a força F é anulada pela força de atrito. E isso está na tua alternativa A. Tá bom?
A questão 396 é uma questão meio difícil de você mentalizar o que está acontecendo. Eu tentei fazer aqui, ó. Imagina que esse menininho aqui, ele estivesse girando um corpinho conectado com uma corda, tá? Ele está girando aqui no plano horizontal, beleza? No plano horizontal. Aí, em um determinado momento, no pontinho A aqui, por exemplo, ó, que ele fala, esse objeto ele é abandonado. Se eu soltar essa cordinha aqui, é como se ela tivesse rompido. Então, olha o que ia acontecer. Ela seria lançada para frente desse jeito aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é olhando a situação de cima. Só que acontece o seguinte, o peso puxa a bolinha para baixo. Já que o peso puxa a bolinha para baixo, ela vai descrevendo uma trajetória parabólica, tá certo? Parecido com um lançamento oblíquo. Aliás, é um lançamento oblíquo, né? Por isso que nessa situação aqui, a melhor alternativa é a alternativa E, tá? Se você pensar no plano horizontal, lançamento horizontal, ok? Questão de difícil visualização aí, para o aluno enxergar o que está acontecendo, tá? Bom, a próxima questão 397, ela gera muita dúvida, porque o aluno ele tende a confundir velocidade com força. Não faça essa confusão. A velocidade indica para onde está andando. A força é o agente que modifica a velocidade. Tá bom? Tá vendo esse helicóptero aqui, ó? O texto dizia pra gente que a velocidade dele era constante. Então a força resultante sobre ele é zero. Ok? Não importa para onde ele está andando. A força resultante sobre ele é zero. E se a força resultante sobre ele é zero, a resultante das forças aplicadas pelo ar deve neutralizar a força-peso. Já que a força-peso é vertical para baixo, a resultante das forças aplicadas pelo ar tem que ser vertical para cima. Então, independentemente se ele está andando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, se a velocidade é constante, o peso tem que ser anulado pela força de resistência do ar. E isso está na sua alternativa A, tá bom? Então aí está toda a sua tarefinha. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. E bons estudos para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.